nós não podemos esquecer do seguinte: quando acaba a Primeira Guerra Mundial, um dos objetivos ali, né, fundamentais do chamado Tratado de Versalhes era culpar a Alemanha pelo conflito ocorrido entre 1914 e 1918, chamado Tratado de Versalhes. Tanto é que uma das primeiras preocupações, né, digamos assim, do Adolf Hitler, conforme ele vai fazendo a sua política de expansão territorial, que nós vamos falar daqui a pouco, né, é um incentivo dessa indústria bélica, do crescimento do exército. Tudo isso vai acabar indo ao confronto, né, de encontro daquilo que foi estabelecido com o Tratado de Versalhes. Na verdade, vai na direção oposta até, certo? Então, se o Tratado de Versalhes tem como objetivo dizer que a culpada pelo conflito foi a Alemanha, o Hitler tem um objetivo muito claro de fazer o quê? Temos que rasgar o tratado, certo? Então, quando a gente está falando, né, de que essa Segunda Guerra Mundial, ela é, no caso, resultado desses problemas não resolvidos da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando principalmente desse Tratado de Versalhes e como que esse Tratado de Versalhes ele acaba meio que sendo imposto, certo? Para essa Alemanha principalmente, né? A gente tem alguns países que acabam também ali sofrendo algumas sanções, mas de fato aquele país que vai ser o foco, né? Que vai ser o resultado ali, né? Que vai ser o principal onerado, entre aspas, ali desse tratado é a Alemanha. A gente não pode esquecer, inclusive, né, nós falamos sobre isso numa questão da aula passada, como que o princípio do Tratado de Versalhes, ele é o chamado revanchismo. A gente tem a Alemanha vencendo a França na Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e impondo à França o Tratado de Versalhes, tomando da França a Alsácia e a Lorena, né, tomando outros territórios franceses e impondo, né, esse tratado de uma forma até vexatória para os franceses. Na Primeira Guerra Mundial, é a vez, no caso, dos franceses impor o Tratado de Versalhes, retomando muitos desses territórios que foram confiscados pelos alemães ainda no século XIX, certo? Então, se nós tivemos o revanchismo francês depois da Primeira Guerra Mundial, do revanchismo alemão, né? Perdão, gente, houve um barulho. Se nós tivermos uma ideia de revanchismo francês, agora sim, durante a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter claramente uma ideia de revanchismo alemão, certo? Que vai fazer com que o conflito vá para a Segunda. Tranquilo? Beleza? Dito isso, a gente não pode esquecer também, né, que por mais que tenham muitos historiadores, né, o Erich Hobsbawm é um exemplo marcante disso, né, que fala dessa Primeira Guerra Mundial como se fosse um tempo de guerra total, não é isso? Ele fala lá do tempo da Primeira e do tempo da Segunda, mas é importante a gente entender que no meio tem uma coisa muito importante. No meio tem a grande crise de 1929, a crise da quebra da Bolsa de Nova York. Essa crise é chamada, inclusive, de a crise do capitalismo liberal. Ela vai ser entendida naquele momento como a maior crise econômica da história da humanidade, certo? Tanto é que, a partir do momento em que o capitalismo liberal começa a ser posto em crise, as propostas de alternativas ao capitalismo começam a ganhar força. E isso vai ser visto pelas elites, por grandes industriais, por grandes latifundiários, por membros das camadas dominantes da sociedade, de uma forma geral, como algo perigoso, certo? Tanto é que, conforme vão aparecendo alguns grupos que começam a reivindicar melhorias ou então rupturas com o sistema capitalista, essa burguesia vai começar a olhar para movimentos que queiram, né, frear isso com bons olhos. A gente vai ver, por exemplo, na Itália, a criação do chamado Fátio de Combattimento,
certo? A gente está falando de grupos que vão a passeatas operárias, a greves operárias, né, com o objetivo de criar uma certa instabilidade ali, certo? Isso também acaba acontecendo na Alemanha. Então, o raciocínio que eu quero que vocês prestem atenção é: se eu tenho grupos que estão surgindo com o objetivo de impedir greves operárias, de questionar greves operárias, de entrar em conflito com comunistas em praças públicas, inclusive, será algo muito comum. Como que essa burguesia industrial vai olhar para esse movimento? Como eu disse para vocês, eles vão olhar para esse movimento com bons olhos. Eu gosto sempre, inclusive, quando eu estou falando com aquele aluno do 9º ano, né, que ainda é do ensino fundamental, e a gente tem que falar desses assuntos, desses conceitos um pouco mais complexos, eu gosto sempre de fazer uma analogia, que é a analogia do sofá. Imagina que você está com um sofá velho, com um sofá desgastado, e imagina que você tem duas opções. Uma opção é reformar o sofá, mudando algumas características, mas reformando aquele sofá e mantendo aquele sofá como o seu sofá, como o sofá de utilização padrão, ou você pode também trocar de sofá. E essa analogia a gente pode pensar inclusive para esse momento pós-crise de 29. Nós temos o capitalismo liberal. O capitalismo liberal, com a crise de 29, ele começa a ser questionado, ele entra em crise. E aí você tem a proposta de trocar o sofá, que é a proposta socialista de uma outra forma de sociedade, um outro modelo político, econômico, da distribuição da riqueza e tudo mais. E nós temos uma outra possibilidade, que é de reformar esse sofá, de dar um outro molde para esse sofá. Certo? Um capitalismo onde, ao contrário desse que vinha sendo pregado até a crise de 29, de uma intervenção pequena do Estado nos assuntos econômicos em geral, agora tem um capitalismo onde o Estado é interventor, onde é o Estado responsável pelo promotor do desenvolvimento econômico. Beleza? Então, existe essa diferença e essa burguesia industrial vai claramente tomar um lado para esses regimes, como é que a gente pode dizer, fascistas. E a gente tem alguns exemplos, né? Os exemplos que são mais falados no vestibular são o da Itália, o da Alemanha, o vestibular aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, da UERJ, né? Ele acaba falando, às vezes, do contexto da Espanha, do franquismo, certo? O vestibular aqui do Rio de Janeiro, né, que não é exatamente o da UERJ, mas é o vestibular de medicina da Universidade de Vassouras, há alguns anos atrás, ele fala inclusive sobre o apoio de alguns clubes de futebol da Espanha ao franquismo. Né? Ele faz até uma relação muito interessante que na sala dos troféus, de troféus onde você tem os nomes, né, dos jogadores importantes do clube, dos técnicos do clube, você vê um vazio, a questão falava disso, né? Você vê um vazio no nome dos treinadores dos clubes entre 1936 e 1939. É exatamente o momento onde nós temos a Guerra Civil Espanhola, onde fascistas e grupos antifascistas estão entrando em choque. E nesse período de 36 a 39, o Real Madrid era presidido por um militar, um general, que já tinha feito parte do Partido Comunista Espanhol. Então a gente vê ali a questão tentando fazer uma relação e tentando mostrar um posicionamento desse clube espanhol próximo, no caso, aos franquistas e tudo mais, e uma determinada memória que se aproxima desse franquismo, certo? É o vestibular da Universidade de Vassouras que acabou fazendo essa relação, certo? Então a gente não pode desconsiderar que, além desses problemas mal resolvidos da Primeira Guerra Mundial, nós temos também a ascensão desses regimes nazifascistas, de regimes totalitários, que têm como uma característica o nacionalismo, o anticomunismo, certo? A ideia do autoritarismo, o poder concentrado nas mãos do Estado, tranquilo? Uma ideia, né, que os vestibulares abordam com uma certa frequência, que é a ideia do culto ao líder. Esse momento da década de 30 é o momento onde nós temos, por exemplo,
uma alteração nos chamados meios de comunicação. A gente tem muito ainda aquela imprensa escrita, mas agora, em paralelo à imprensa escrita, nós temos também o rádio ganhando muita força. Então, esse rádio vai ser utilizado em vários momentos para fazer uma certa propaganda desses líderes políticos. Mussolini é um exemplo disso na Itália, o Hitler é um exemplo disso na Alemanha, certo? A gente tem aqui no Brasil, inclusive nessa década de 30, essas estratégias sendo utilizadas um pouco com Getúlio Vargas no Estado Novo, a criação do DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão responsável por criar uma imagem positiva do Getúlio Vargas, mas ao mesmo tempo fazer uma censura dos meios de comunicação. O Exame Nacional do Ensino Médio, inclusive no ano passado, retrasado, se não me falha a memória, falou sobre como que o DIP faz essa censura sem ser de uma forma necessariamente bruta, fechando o jornal, sendo violento. Então o DIP fala bastante, inclusive, de uma tentativa de você censurar os jornais opositores, controlando a circulação de papel. Até porque se você não tem papel, você não tem como fazer o jornal. Se você não tem como fazer o jornal, você não tem como fazer essa crítica ao governo, certo? Então, o crescimento do nazifascismo e esses problemas não resolvidos da Primeira Guerra Mundial são duas causas fundamentais para que a gente possa entender esse conflito, certo? Mas, sem dúvida alguma, né, na maioria das vezes, quando o vestibular fala para você, é esse assunto aqui, ó, que é o querido, né? Já que a gente sempre fala de vários filmes, né? A gente vai acabar fazendo uma citação de um ou de outro aqui. Aquele assunto que é colocado como um dos principais para a eclosão da guerra é a expansão dos regimes nazifascistas. E aí, quando eu estou falando de um expansionismo, eu estou falando mesmo de um expansionismo territorial. Certo, galera? Eu acabei falando aqui rapidinho com vocês, né? Algumas dessas características desses regimes nazifascistas, mas eu quero deixar claro aqui para vocês que o nosso objetivo não é estar trabalhando especificamente o nazifascismo e as suas características. Eu estou apenas citando o surgimento desses movimentos dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Como que eles vão impactar e como que eles vão ser importantes, né? Eles vão acabar gerando esse conflito que se inicia em 1939, tá certo? Até porque, se a gente fosse ficar falando dos regimes nazifascistas aqui, a gente ia ter que ir destrinchando cada uma dessas características, tá certo? Então, o nosso objetivo é só colocar essas características para contextualizar elas, para depois a gente chegar e colocar essas características no conflito. Até porque depois a gente vai ter que ver os lados da guerra, né? Toda vez que você for fazer uma questão de vestibular que estiver falando sobre alguma guerra, uma coisa que é fundamental é você saber, a guerra é quem contra quem, né? Essa é a primeira coisa, né? Porque às vezes algumas das opções, elas acabam meio que te levando para um acerto ou para um erro, né? Apenas nessa definição de lados da guerra. A gente vai ter uma parte aqui da aula que a gente vai acabar falando só disso, certo? Então, a gente tem aí, ó, como a gente falou, ó, esse expansionismo nazista sendo uma dessas marcas, certo? E aí eu quero aqui dar para vocês alguns exemplos desse expansionismo, certo? A gente tem aí, por exemplo, o Hitler fazendo esse projeto expansionista sempre numa direção ao leste, certo? Na maioria das vezes, os territórios que o Hitler vai anexando na década de 30, né, ele consegue assumir o poder na Alemanha, né, como chanceler e tudo mais, e principalmente depois, né, do episódio do incêndio do prédio do Reichstag alemão, conforme ele vai assumindo o poder, ele já começa a fazer gradualmente essa quebra do Tratado de Versalhes e essa quebra dos acordos internacionais entre os países, né? Então a gente tem, primeiro, olha só aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, tá? A anexação do território austríaco, ó, essa anexação ainda em 1938,
certo? Sendo os austríacos um povo germânico, de origem étnica germânica, assim como os alemães, o Hitler vai propor, certo? Um plebiscito para que essa região seja ou não anexada pelo governo alemão, né? E aí esse plebiscito vai ter um resultado positivo favorável ao Hitler, beleza? E aí, ó, tô mostrando aqui para vocês a primeira anexação aqui, ó, em março de 1938, anexação da Áustria. E aí você vai, ó, eu vou acompanhando aqui com vocês, ó, eu vou pintando de vermelho, já que a Alemanha está nessas cores aqui. Eu vou já desenhando para vocês aí um pouco dessa expansão territorial alemã. Só que aí, o que eu quero que vocês prestem atenção? Não contente em anexar a Áustria, certo? Ele vai lá, né, anexar também a região dos Sudetos, certo? Ao anexar a região dos Sudetos, ele vai usar uma justificativa que ele também se utiliza para anexar em março do ano seguinte a Tchecoslováquia. Então, olha só, acompanhe a cronologia da expansão territorial. Ele vai anexar em março de 38 a Áustria, em outubro de 38 a região dos Sudetos e em março, de 39 a Tchecoslováquia. Então, ó, a gente está vendo, ó, o território ficando todo em vermelho, todo sob controle alemão aqui. Perfeito? E qual é Existe um temor muito grande de um país sobre a anexação do Hitler, que é a Polônia. Por que a Polônia tem um temor tão grande de que o Hitler faça a anexação de território? Primeiro, pelo motivo básico do que está acontecendo no momento, né? O Hitler está expandindo-se territorialmente e ali falando dessas fronteiras geográficas, aquele que está lado a lado ali com a Alemanha é a Polônia. E o segundo, né, é um motivo que tem a ver ainda, como a gente disse, com a Primeira Guerra Mundial. Lembra que esse território polonês que tinha nascido ali no contexto da Primeira Guerra Mundial tinha que ter uma saída para o mar, e aí, ó, essa parte aqui, ó, do território alemão foi meio que rasgada e foi sendo considerado território polonês, a criação do corredor polonês para que a Polônia tenha essa saída para o Mar Báltico. Então, esses dois motivos vão acabar fazendo com que os poloneses tenham esse temor de que o Hitler, como é que a gente pode dizer, veja na Polônia o próximo país a ser invadido. Vocês já sabem que eles não estavam muito errados, né, em ter esse temor. Mas uma coisa fundamental, pensa nos países que fizeram o Tratado de Versalhes, por exemplo, na Inglaterra, França, né? Então, assim, esses países eles estão olhando para a expansão do Hitler e eles estão não fazendo nada, e alguns círculos ingleses e franceses da época ainda falavam bastante o seguinte, tá? Meio que nas entrelinhas, meio que sem deixar muito aparente isso, mas que antes a expansão dele do que a expansão soviética, né? Então, assim, mas quando tem a invasão da Tchecoslováquia, né, a Inglaterra e a França vão meio que dar uma prensa, né, dar um aperto ali no Hitler, né, eles vão se reunir na cidade de Munique, na chamada Conferência de Munique, certo? E aqui nessa conferência, o que fica acordado, né, o Hitler faz de acordo com os ingleses, é o seguinte, é o acordo de que ele não vai mais fazer nenhuma anexação territorial. Então a gente já está aí, né, o Hitler já está garantindo que se ele não vai fazer mais nenhuma anexação territorial, em troca, né, ele também não deve ser atacado por esses países. Então ele já garante um não ataque na chamada frente ocidental, né? Então vamos lá pegar a geografia aí, pega onde a Alemanha está aqui, ó. E aí ele garante que eu não tenho ataque do lado de cá, né? A chamada frente ocidental. Perfeito?
Então Hitler vai lá e faz o quê? Um acordo com Inglaterra e França, de que ele garantindo que ele não vai mais fazer nenhuma expansão territorial, e garantindo também que ele não seja atacado. Tranquilo até aí, galera? Quero ouvir aqui de vocês, né? Ver de vocês aqui no chat, né? Como que vocês estão sentindo e percebendo essa aula aí, né? Inclusive vendo o cenário desenhando, né? O contexto se desenhando da guerra, né? Até porque o Hitler ele faz muitas, como é que a gente pode dizer, promessas de que ele não vai anexar territórios, sendo que ele já está fazendo isso. Isso é uma coisa fundamental. Tranquilo? Ele vai, anexa, vai, anexa, vai, anexa. Os outros países pressionam ele, não vou mais fazer isso. Só que a gente não pode, como é que eu posso dizer? Quando a gente está falando de política, principalmente de política externa, o vestibular, às vezes, ele usa uma palavra que é muito forte e que nos dias de hoje, às vezes, as pessoas mais fanatizadas talvez tenham um pouco de dificuldade de entender isso, que é o chamado pragmatismo, certo? Quando a gente está falando de pragmatismo, a gente também pode estar falando na parte da política de uma frieza. Vou procurar simplificar, talvez eu esteja até trazendo um outro significado, mas uma frieza e um cálculo político mais cético na hora de agir. Por que eu estou falando disso? Porque quando Hitler está se expandindo, né, e fazendo acordos para que ele não seja atacado por Inglaterra e França, que foram países que guerrearam com ele, ao mesmo tempo, o Hitler vai fazer uma coisa que, hoje em dia, as pessoas não imaginariam. O que é? É o chamado Pacto Germano-Soviético. O que é isso? Hitler foi fazer um pacto com Stalin. E aí você pode estar se perguntando, mas você não disse que o fascismo, que o nazismo, eles são governos, né, anticomunistas? Sim. Mas lembra da palavrinha que eu falei? Lembra do pragmatismo? Quando o Hitler faz um pacto de não agressão com o Joseph Stalin, lembra agora daquele mapa que nós vimos no outro slide. Ele está garantindo que ele não vai receber ataques da frente oriental. Então ele já garantiu que ele não recebe ataques da frente ocidental, agora ele está garantindo que ele não recebe ataques da frente oriental. Ele não é atacado do lado da França, do lado da Inglaterra, e ele também não é atacado do lado da União Soviética. Tudo bem, eu entendi o porquê que ele faz o acordo, mas o que diz o acordo? Como eu disse, né, um acordo de não agressão, aonde o Hitler e o Stalin fazem uma divisão, né? Depois a gente tem a ideia aqui, ó, de divisão da Polônia. Eu não te ataco, nem você me ataca, certo? E com o tempo, ao longo do tempo, nós vamos o quê? Dividir o território polonês. Certo? Só que tem um problema ainda, não sei se vocês se ligaram. Se ele está prometendo no Pacto Germano-Soviético dividir a Polônia com Stalin, isso quer dizer que, para que ele possa dividir a Polônia com Stalin, ele vai ter que fazer o quê? Invadir a Polônia. E se ele vai invadir a Polônia, ele não vai descumprir o que foi feito na Conferência de Munique? Olha aí. E ao fazer isso em setembro de 39, ele está dando início para a Segunda Guerra Mundial. Porque ao invadir a Polônia, ele está quebrando o que foi feito na Conferência de Munique e ele está trazendo como inimigo novamente, né? Na verdade, nunca deixou de ser,
né? Mas ele está reafirmando uma rivalidade entre ele, a Alemanha, ele, Adolf Hitler, e a Inglaterra e a França. E a gente está tendo como início aí a nossa Segunda Guerra Mundial, tá certo? Só que então vamos lá, gente. Quero que vocês prestem atenção numa coisa. Essa charge tem uma coisa curiosa, né? Ele está falando aqui, ó, em 1939 era assim. Por que que ele está falando isso? Porque essa charge, ó, faz uma referência ao momento do Pacto Germano-Soviético. Tranquilo até aí? Beleza? Sim ou não? Agora, a segunda já está fazendo uma referência ao momento em que o próprio Pacto Germano-Soviético é quebrado e o Hitler, na Operação Barbarossa, vai dar uma, como é que a gente pode dizer, um intimato à União Soviética, vai acabar entrando na guerra ali, invadindo a União Soviética e guerreando contra ela. Então aqui a gente está falando de dois momentos da charge, do momento em que tem um pacto de não agressão e do momento em que esse pacto de não agressão é quebrado. Uma coisa que é importante você saber, pacto de não agressão não quer dizer que esses países são amigos. É só, eu não te ataco e você não me ataca. É simples assim. Perfeito? E aí, vamos lá, galera. Eu acabei falando, né, sobre isso com vocês. E toda guerra eu vou exigir isso de vocês. Na hora do vestibular, isso é fundamental. Quando a gente vai falar de guerra, é preciso que você saiba os lados ou os blocos da guerra. Perfeito? Isso aqui você precisa saber. Isso é fundamental. Mais do que aquele detalhezinho da batalha A, B ou C. Hoje em dia o vestibular ele não pensa mais, não exige mais isso de você. No máximo, se ele fizer uma referência a uma batalha, ele quer que você preste atenção que essa batalha está dentro de um contexto maior. Qual é o contexto maior? A prova do vestibular quer que você se concentre muito em processos. Então ela pode pegar um fato e inserir aquele fato dentro de um processo histórico maior, dentro de algumas causas. Olha só, esse fato aqui, ele mostra as causas de alguma coisa, ou então esse fato aqui, ele mostra as consequências de uma coisa. Um outro ponto também mais recente que o vestibular tem falado para vocês é o seguinte: um fato histórico A, B ou C, um determinado quadro, um determinado filme, eles retratam uma memória sobre um episódio da história. Na Segunda Guerra Mundial a gente vê muito isso, pô. O Enem mesmo já cobrou de você sobre a história em quadrinho, né? O Capitão América. Aquela história em quadrinho, ela está sendo construída dentro de um contexto histórico e com um determinado objetivo político. Qual é o contexto histórico? Qual é o objetivo político? O fato do gibi, né, do HQ, do Capitão América, ter aquela narrativa, faz com que as pessoas que leiam o Capitão América tenham uma determinada interpretação histórica sobre a Segunda Guerra Mundial. Qual é a interpretação histórica sobre a Segunda Guerra Mundial que o filme do Capitão América ou o quadrinho do Capitão América passa, sabe? Então, mais do que ficar preso nessa coisa de decorar nomes e datas, o vestibular já ultrapassou esse estágio. Ele está querendo muito que você pegue esse fato e jogue dentro de contextos, de causas, de consequências, de construção de uma narrativa histórica, de construção de uma memória histórica sobre um assunto. É isso que é fundamental. Beleza? Então vamos lá, vindo para cá para os lados da guerra. Ó. Primeiro eu tenho o chamado bloco dos aliados. Deixa eu ficar pequeno aqui. O bloco dos aliados. O bloco dos aliados que começa com a Inglaterra, com a França e com a União Soviética. Se eu quiser forçar a barra,
Eu posso dizer que esse bloco dos aliados ele começa com a Inglaterra e com a França, né? A União Soviética acaba entrando nesse lado conforme a guerra vai se estendendo e a Alemanha acaba atacando, né, digamos assim, a União Soviética, invadindo o território soviético. Então tem aí Inglaterra, França e a União Soviética. E do outro lado eu tenho o bloco dos países do eixo. Quem são os países do eixo? Agora que vem. Galera aí que tá vendo, como que você vai lembrar quais são os países do eixo da Segunda Guerra Mundial? Lembra do seguinte, eu tenho certeza que você tem um tio, um parente, um vô, alguém com esse nome aqui, ó. O Roberto. E aí você vai pensar, não, professor, sexta-feira, certo? 4h34 da tarde, o professor já está surtando. O que tem a ver Roberto com países do eixo? Eu estou falando exatamente dos países do eixo. Como assim? Qual é a capital da Itália, pessoal? Roma. Qual é a capital da Alemanha, pessoal? Berlim. E qual é a capital do Japão, pessoal? Tóquio. Roma, Berlim e Tóquio. Itália, Alemanha e Japão. Esses são os países do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem aí a Itália sendo um país que sempre teve uma aproximação política, militar também com a Alemanha, né? Desde o século XIX, as duas tiveram um processo de unificação territorial muito semelhante. Começaram a Primeira Guerra Mundial juntas, né? Alguns historiadores falam um pouco daquela troca de lado da Itália, a promessa de novas terras, que não acontece. E aí a gente vê, ao longo da década de 20, o fascismo se estabelecendo na Itália, se consolidando na década de 30 e se aproximando politicamente com a Alemanha, que está acontecendo, que está acontecendo um processo parecido. Já no caso japonês, a gente tem o Japão fazendo um processo de expansão territorial muito grande que já vem desde o início do século, né? O Japão vai ocupando áreas da Manchúria, o Japão faz ataques na Coreia, enfim, em vários outros lugares. E o Japão tem um interesse muito forte em rotas comerciais do Oceano Pacífico, certo? Tanto é que o Japão, como eu disse, pedaços da Ásia e o Oceano Pacífico. E aí você se pergunta, tá, mas você deu de exemplo agora, professor, o Capitão América. Você deu de exemplo o Capitão América, você está falando dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos não aparecem nessa divisão que o senhor fez aí dos países da guerra? Porque os Estados Unidos, quando começa a guerra, eles não se colocam em nenhum lado do conflito. Perfeito? É claro que quando o Japão, já nos anos 40, já durante o conflito, invadem, né, ou melhor dizendo, fazem ataques às bases de Pearl Harbor, aí sim a gente tem, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Perfeito? Então a gente está aqui formando aqui os lados da guerra. A gente está aqui construindo para vocês esse cenário dos países que vão estar envolvidos, e aí presta atenção, envolvidos como protagonistas do conflito. Percebeu quando eu falei só os países envolvidos? Eu falei os países envolvidos como protagonistas. Porque nós vamos ter vários outros países do mundo inteiro que vão prestar apoio ou para os soviéticos, né, norte-americanos, franceses e ingleses, para o bloco dos aliados, e também temos outros países que vão prestar auxílio aos países do eixo. Perfeito? O Brasil, inclusive, vai ter uma participação na guerra significativa, a gente vai falar disso daqui a pouco, ao lado do bloco dos aliados, participando das fileiras, né, do 5º Exército norte-americano, que vai travar batalhas, né, lá na Itália e tudo mais. A gente vai falar disso já já. Perfeito? Então, assim, para dentro desse nosso resumo, né, a gente ficar compacto e, ao mesmo tempo, a gente conseguir
dar conta dessa linha cronológica da Segunda Guerra Mundial, é importante que a gente destrinche essa guerra em três partes, né? Uma historiografia mais tradicional, é verdade que eu estou fazendo isso, falando de um grupo de historiadores mais tradicionais, mais antigos até, eles acabam dividindo essa guerra muito com base nas ações dos países do eixo, muito com base nas ações, principalmente do que a Alemanha faz, né? Então você vai ver aqui que eu vou dividir essa guerra em três partes. A primeira delas é o momento em que a gente chama de expansão do eixo, certo? Eu vou deixar para a galera que está na plataforma, mas aí é uma coisa específica para quem está na plataforma, um mapa animado, né? Um vídeo animado, aonde ele vai mostrar a expansão em tempo real, né, entre aspas. Perdão, gente. Em tempo real, a expansão do nazismo, perfeito? Ele vai mostrando, inclusive, os momentos em que a Alemanha chega ao território, os momentos em que a Alemanha sai do território, os momentos onde as tropas, como é que a gente pode dizer, dos aliados vão perdendo territórios, onde eles vão ganhando territórios, é meio que um mapa animado em vídeo da Segunda Guerra Mundial. E nesse momento de expansão do eixo, né, onde o Hitler vai ter o controle da Europa Central, é um momento onde, como é que a gente pode dizer, o exército alemão, ou na verdade as forças armadas alemãs, adotam uma estratégia de guerra conhecida como Blitzkrieg, né, aquela da guerra relâmpago. É onde você tem ataques simultâneos pela terra, pelo ar, pelo mar. E aí presta atenção nisso, olha como é que é curioso as coisas, né? A gente associa a ideia de blitz, quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, e a gente vê o quê? Movimento, ataque por terra, por ar, pelo mar. Agora, já parou para perceber que quando você está passando no meio da rua, imagina você, está passando de carro, ou então está andando na rua, e aí você vê um conjunto de policiais parados, com cones no meio da rua e tudo mais, armados ali e tal, vendo as pessoas, às vezes param os carros, às vezes não param, né? Manda seguir, né? Pipi, com a buzininha e tal. Qual é o nome que se dá aqui, aquela atividade? É uma blitz. E aí olha que curioso, quando a gente olha e vê, né, aqui no Brasil, por exemplo, essa ideia de blitz, a gente está pensando o tempo inteiro que em algo parado, algo que está travando o trânsito, por exemplo. Só que quando surge essa palavra, né, da Blitzkrieg, a ideia é exatamente o contrário de parado, de travado. A ideia é de dinâmico, movimento, ataque de todos os lados diferentes, com o objetivo de fazer o quê? De você impedir o inimigo, né, de reagir. É você dar uma blitz, movimento por cima, por baixo, pelo lado, certo? E é com essa estratégia que o Hitler vai ter o controle da Europa Central, vai ocupar a França, gente. Se vocês derem um Google aí rapidinho, enquanto vocês estão ouvindo a minha voz, vocês pensam assim, ó, Hitler na Alemanha, as tropas alemãs desfilando em Paris, bandeira com a suástica na Torre Eiffel, certo? É claro que a gente não sabe até que ponto que isso é real, até que ponto que isso é lenda, né? Mas tem muita gente que diz que algumas pessoas da imprensa perguntaram para o Hitler, né, o que ele achou de Paris, né? Ele até meio que dá uma debochada, diz que, tipo assim, não, Paris até que é bonito, mas Berlim é mais e tal, né? A gente não sabe até que ponto isso é real, isso é lenda, né? Ninguém tem uma imagem ou um áudio disso, mas fato é que essa invasão da França, essa tomada da França, ela é muito simbólica desse controle nazista e dessa expansão nazista na primeira fase da guerra. A gente já está vendo aqui, ó, como é que a galera não está muito feliz, né, com a chegada do Hitler, digamos assim, na França, né? É claro que, quando eu estou falando para vocês que o Hitler toma ali boa parte do território francês, a gente não pode esquecer que em alguns territórios nós vamos ver dentro da França
grupos que vão ser chamados de colaboracionistas, ou seja, que vão colaborar com o nazismo, que vão facilitar a entrada desse nazismo na França. Isso também é verdade. Ao mesmo tempo que o Hitler está invadindo, dentro da França já tem grupos que têm essa mentalidade fascista. E quando Hitler chega, eles fazem essa colaboração. Certo? Então isso acaba meio que ajudando bastante, facilitando com que o Hitler e as tropas alemãs, né, ganhem corpo, ganhem sustentação em território francês. Certo? Então falamos aí, né, desse momento de expansão do eixo, o Hitler invadindo e fazendo essas anexações territoriais. E aí, meu, tem a Inglaterra, né? E aí tem muita gente que parte para aquela afirmação mais clichê até, mas o fato dela ser clichê não quer dizer que ela seja menos importante ou menos real, né? Qual é? Todo mundo sempre fala disso, né? Quando fala da Inglaterra. Até a pessoa que não estuda com frequência, não tem esse contato, a pessoa sempre fala esse argumento, né? Ah, mas a Inglaterra é uma ilha. Esse argumento clichêzão, nesse ponto, ele é até um pouco importante. Porque a marinha inglesa é muito forte, ela sempre teve essa fama, né? Vocês provavelmente, né, que já estão assistindo outros conteúdos e veem do século XVII, XVIII, XIX, a importância da marinha inglesa. E o exército alemão é muito forte. Então, esse momento de contenção do eixo, a gente está falando de contenção é porque a partir da Batalha da Inglaterra em 1940, o que a gente vai estar percebendo é que a Alemanha não vai ter mais tantas anexações territoriais. No caso do confronto inglês, contra os ingleses, né, a Alemanha tenta, mas ela não consegue fazer uma invasão de fato ao território inglês. O Eric Hobsbawm, né, já falei dele algumas vezes, mas é porque ele é um historiador referência para falar de século XX, né, o século XX que é muito presente no vestibular. Ele menciona, inclusive, que é basicamente dessa batalha da Inglaterra, um combate aéreo, né, entre a Air Force, né, a Força Aérea Britânica, e a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, né, se confrontando a todo momento nesse espaço aéreo. Né. Então a gente está falando expansão do eixo, contenção do eixo, e aí a gente, até aqui, como é que a gente pode dizer, né? Ao mesmo tempo em que esse eixo está sendo contido na Europa com o nazismo, a gente vê o Japão tomando uma ação mais brusca lá no Oceano Pacífico. Lembra que eu falei para vocês que a postura do Japão era de ter uma expansão territorial em espaço geográfico asiático e ter o controle das rotas comerciais do Oceano Pacífico. E uma das formas de fazer isso é garantir com que o outro país interessado no controle dessas rotas comerciais fosse afetado. E de quem que eu estou falando? Dos Estados Unidos da América. E o Japão vai acabar fazendo esse ataque às bases militares de Pearl Harbor. Isso vai acabar, como a gente acabou falando agora há pouco, forçando a entrada norte-americana no conflito. Perfeito? Então a gente desenhou aqui para vocês expansão do eixo, contenção do eixo, entrada norte-americana na guerra, porque a gente está falando de 1942, 1943, é um momento onde todos os países envolvidos no conflito, eles já estão mais ou menos com 39, 40, 41, 44 anos de conflito. Certo? Então, quando entra um outro país, esse país sendo os Estados Unidos da América, ainda com 4 anos, entre aspas, né, para usar uma expressão muito falada no futebol, 4 anos de descanso em relação aos adversários, isso acaba gerando, de certa forma, não uma desvantagem no conflito igual aconteceu na Primeira Guerra Mundial, mas isso acaba dando um fôlego, uma sobrevida para os países do bloco dos aliados, certo? E aí, a partir daí, a gente começa a ver um equilíbrio um pouco maior no confronto e, de uma forma gradual, a gente começa a ver a derrota dos países do eixo. Perfeito?
Então, olha só, eu estou falando do ano de 1942, né, e que ele é muito importante. Importante também porque, né, a gente foi falando, até citei aqui anteriormente a Operação Barbarossa, que é quando o Hitler ele começa, de certa forma, a expandir território, a atacar a União Soviética, né? Não vou nem dizer que é expandir território, mas fazer uma invasão com o objetivo de ir anexando, né? Só que é na União Soviética que a gente vai ver que, de fato, os rumos da guerra estão mudando. E por que disso? Porque é na invasão nazista à União Soviética que a gente tem a nossa conhecida Batalha de Stalingrado, que é a grande primeira derrota do exército nazista. Então, se você já viu nas suas aulas de nazismo, né, aquela ideia do Hitler de pureza da raça ariana, né, de invencibilidade do ariano, o ariano como perfeito, o ariano como geneticamente próprio para qualquer tipo de situação. A derrota na Batalha de Stalingrado também, de certa forma, é um jeito de você mostrar para o mundo que esse projeto ariano ele já está, como é que a gente pode dizer, sendo questionado, né? Na verdade, ele é questionado desde sempre, né? Mas muitas pessoas ainda olhavam para essa fala, para essa postura, né? Para aquela política eugenista e tal do Hitler de uma forma temorosa. Não negando, muitos soldados, inclusive, olhavam para o exército alemão muitas vezes com temor mesmo. Então, se você tem temor de algo, isso é sinal de que, de certa forma, aquela ideia, aquele discurso, tem uma certa força. E eu estou falando, nesse caso, entre os militares. Estou nem falando entre a população de uma forma geral, que aí já é um outro debate. Mas estou falando dentro do contexto da guerra, isso é fundamental. A partir do momento em que esse exército é derrotado, isso começa meio que, como a gente diz, né, cair por terra. Certo? Falei para vocês, né, da rendição italiana, né, no outro slide. E é nesse momento da guerra que o Brasil tem uma participação fundamental. O Getúlio Vargas, que começa a guerra neutro, certo? Ele vai, como é que eu posso dizer, ter essa posição porque ele faz comércio com os Estados Unidos, ele faz comércio com a Inglaterra, ele faz comércio com a Alemanha. Então não teria motivo, nesse caso, para que ele entrasse na guerra de um lado ou de outro, certo? O Vargas, inclusive, né, vários historiadores falam que ele abre uma negociação para entrar na guerra com os dois e que o Hitler acaba descobrindo que ele está negociando com Roosevelt. Quando o Hitler descobre que ele está negociando com Roosevelt, o Hitler vai e manda afundar navios brasileiros. A partir do momento em que ele afunda navios brasileiros, seria um pretexto que ele queria para romper as relações diplomáticas com a Alemanha, ter um clamor popular, já que navios brasileiros foram afundados, para que ele entre na guerra ao lado dos Estados Unidos da América, certo? É claro que o Vargas vai negociar com o governo norte-americano. Como assim negociar? O Vargas ele vai se utilizar dessa barganha, dessa participação do Brasil na guerra, para conquistar uma quantia significativa em dinheiro que vai ser importante para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, e do projeto de industrialização de base do Brasil. Certo? Então o Vargas ele está meio que, de certa forma, negociando com o governo norte-americano a participação brasileira no bloco dos aliados. Certo? Isso fica mais evidente com o envio da chamada FEB, Força Expedicionária Brasileira, que tem lá o símbolozinho da cobra, certo? A cobra fumando. Isso aí aqui, ó, para vocês verem rapidinho, ó, a cobra fumando. Perfeito? Então pensa comigo. Por mais que o Brasil ele não ocupe uma posição de protagonismo na hora de decidir depois os rumos do mundo,
né? Então, vai dividir a Alemanha. O pessoal vai falar de dividir a Alemanha. Cada país vitorioso fica com uma parte da Alemanha. O Brasil não está na reunião que define isso. Então, se você olhar a guerra por esse lado, a participação do Brasil não foi nada. Mas se você ficar preso na questão da guerra, no aspecto militar, você vai perceber que a participação do Brasil tem um papel fundamental. Por que daqueles 3 países do eixo, porque eu falei para vocês, a Itália, a Alemanha e o Japão, né? Roma, Berlim e Tóquio, lá do eixo Roberto, qual é o primeiro país a se render? É a Itália. E aonde que o exército brasileiro está? Na Itália. Então existe uma participação fundamental ali nesse conflito. Certo? Tranquilo? E aí, ó, a gente tem um clássico do cinema aí, né? Pessoal mais jovem, né, que gosta de ver muito série e tal, provavelmente deve escutar falar que um tio, até você mesmo, se você ainda tem o hábito muito de ver televisão aberta, de ver aí o repeteco, né, a frequência que esse filme dessa imagem passa na televisão, né? Um clássico do cinema aí, O Resgate do Soldado Ryan. E ele começa ali, né? Ele tem muitas cenas importantes e tal que fazem referência ao chamado Dia D, certo? Ao desembarque das tropas americanas, das tropas inglesas, né? Do bloco dos aliados na Normandia, a libertação do território francês das tropas nazistas, certo? E esse filme, ele retrata em algumas cenas, certo? Esse momento da Segunda Guerra Mundial. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, eu tenho derrota nazista na frente ocidental, dia D, desembarque da Normandia, libertando da França. Derrota nazista em 42, na frente oriental. Berlim agora, imagina aqui, ó, Berlim na minha cabeça. É uma questão de tempo, é uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem vai chegar em Berlim primeiro, para dizer para o mundo, ó, derrotamos o nazismo. Percebe? Então são Estados Unidos e União Soviética, olha só. Eles são 2 países que estão do mesmo lado. Repara nisso. Repara nesse detalhe importante. Eu estou falando de 2 países que estão do mesmo lado da guerra. Mas, ainda durante a guerra, mesmo estando do mesmo lado da guerra, do mesmo lado do conflito, eles já estão disputando. A primeira disputa entre eles é ver quem é que vai derrotar o nazismo primeiro, para ver quem é que vai fazer a Alemanha se render primeiro, certo? Os soviéticos vão fazer isso, né? Tem algumas fotos que até recentemente entraram num debate se aquilo é uma montagem, se aquilo não é uma montagem, né? De um soldado soviético fincando a bandeira da União Soviética no prédio do Reichstag alemão, né? No processo que a gente chama lá da ocupação de Berlim em 1945. Então, olha só, falamos da rendição alemã, falamos da rendição da Itália, né, anteriormente, Mussolini sendo morto, né, aí e tal. Alguns autores, né, falam até que ele foi pendurado lá de cabeça para baixo e tal. Só que temos uma coisa. O Japão ainda está na guerra, certo? E quando a gente diz que o Japão ainda está no conflito, a gente precisa lembrar do seguinte: esse é um conflito da frente do Oceano Pacífico. Desculpa, gente. É um conflito aéreo. E dentro desse conflito aéreo, ataques estão sendo feitos a todo momento. Na Europa, nós já temos reuniões. Na Europa, nós já temos os países vencedores da guerra definindo o que eles vão fazer
com a Alemanha. Então nós temos, por exemplo, aí a chamada Conferência de Yalta, que já começa a falar, por exemplo, de como que a relação entre esses países está acontecendo, certo? Então, a gente está vendo o anúncio da criação da Organização das Nações Unidas, que vai ser uma tentativa de fazer, né, com que o projeto, ainda da Primeira Guerra Mundial, da Liga das Nações, né, de mediação internacional entre os países e tudo mais, deu certo. A gente já começa a ver que a União Soviética assume a dianteira na criação do que a gente vai chamar em outro momento da história de criação das áreas de influência. Ou seja, quando eu digo que a Letônia, a Estônia, a Lituânia são territórios, né, que estão sob o controle soviético, é porque esses territórios eram territórios que eram controlados pela Alemanha nazista, alguns deles ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E, como é que a gente pode dizer? E que depois vão ser ocupados, controlados e tutelados, como algumas questões falam, pela União Soviética. Já na Conferência de Potsdam, a gente vai ver aqui, ó, a divisão da Alemanha em várias partes. Uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a União Soviética. Certo? Eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa, mas eu já estou vendo aqui, ó, uma parte para a Alemanha, não, né? Aqui é a divisão da Alemanha entre França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Mas não sei se vocês estão percebendo que esses dois países aqui, ó, eles já estão protagonizando o final da guerra. Eles estão se adiantando para o pós-guerra. Eles estão se adiantando para aquilo que vai ser a nova ordem política. Certo? Revogação das leis do nazismo, a criação de um tribunal internacional que é chamado por muitos, ó, de Tribunal de Nuremberg. Vai ser responsável por Nuremberg. Opa, tem que escrever certo. Nuremberg. Aquele responsável por julgar os crimes de guerra cometidos pelo nazismo. Certo? E a desocupação aqui dos territórios que foram ocupados, né, tomados pela Alemanha durante a guerra. Então, essas reuniões elas acontecem em abril e em agosto de 1945. Eu falei da rendição da Itália e falei da rendição da Alemanha. Mas o Japão ainda não se rendeu. Isso só acontece, certo? Junto com um dos maiores crimes de guerra da história da humanidade, que é o ataque, né? Os dois ataques de Hiroshima e Nagasaki, certo? E aí, através desses ataques aí, que a gente vai acabar vendo o Japão, né, se rendendo e a Segunda Guerra Mundial tendo fim, certo? Só que como vocês já perceberam,